Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a festa do martírio de São Bartolomeu. Como nós vimos no Evangelho, ele tinha o nome também de Natanael. Ele nasceu em Caná. O apóstolo Filipe conduziu a Jesus. Diz uma tradição que depois da ascensão do Senhor, ele pregou o Evangelho na Índia e aí recebeu a coroa do martírio. E como foi essa coroa do martírio que São Bartolomeu recebeu? Ele foi totalmente esfolado. Quem já foi em Aparecida, lá em frente à Aparecida, em cima tem todos os apóstolos ali. E lá tem Bartolomeu que está com o rosto dele nas mãos. Quer dizer, a pele do rosto, para mostrar que ele foi esfolado. Professou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo desta forma. E aqui no Evangelho, nós vemos justamente isso. Depois que Filipe o levou para Jesus, ele não acreditava que Jesus poderia ser o Messias, poderia ser Deus. E quando Jesus fala para ele que o tinha visto embaixo da figueira, e aí ele professa a fé. Por que ele professou a fé em Jesus quando Jesus disse que ele estava debaixo da figueira? Porque realmente ele estava embaixo da figueira, num lugar muito isolado, não tinha ninguém por perto. E Jesus disse que ele estava embaixo da figueira. Então, Natanael, ou São Bartolomeu, o apóstolo, ele vê que só Deus poderia dizer uma coisa dessa. Porque lembremos que Deus é onipresente, ele está em todo o lugar. Então, uma vez que ele não viu, porque ele estava num lugar onde em volta não tinha ninguém, e quando Filipe vai buscá-lo, ele vem, e quando ele encontra Jesus, simplesmente diz para ele: enquanto estavas debaixo da figueira,
eu te vi, lembrando que nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 45 até o 51. Ele não teve outra alternativa senão dizer: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Meus irmãos, esta é a fé que nós devemos professar em nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós nos deparamos com Jesus, é assim que nós devemos professar. Eu creio, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando ele diz tu és o Rei de Israel, ele está dizendo que tu és o Rei de todas as nações, tu és o Senhor. Lembremos que quando Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, ele fez aquela pergunta para os apóstolos, no dizer dos homens, o que é que eles estão dizendo a respeito da minha pessoa? Quem eu sou para eles? Aí responderam, uns dizem que tu és o profeta, que é Jeremias, que é Elias e tudo, e Jesus pergunta para eles então, e vós, quem dizeis que eu sou? E imediatamente eles respondem, Pedro responde em nome deles todos, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé, nós cremos que foi se formando na igreja até os tempos de hoje. Nós cremos em um Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai nos criou, o Filho nos salvou, nos redimiu, e o Espírito Santo vai nos santificando essa igreja católica que somos nós, os membros são santificados diariamente professando a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos notar uma coisa, meus irmãos. O demônio tem usado muitas e muitas vezes das pessoas, porque ele não tem como brigar diretamente com Deus, porque quem é ele para brigar diretamente com Deus? Então ele vai usando justamente as pessoas para que as pessoas possam denegrir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Recentemente nós vimos aí nas Olimpíadas aquela heresia que se fez através da Santa Ceia, que em vez de colocar Jesus e os apóstolos, colocaram ali um travesti junto com outros, denegrindo a imagem da Santa Ceia. Vocês têm a capacidade de entender que eles estavam denegrindo a Quinta-feira Santa, onde Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. Nós ainda ouvimos aí, me desculpe, alguns sacerdotes até dizendo que aquilo ali não tinha nada de mais, que o mais importante era as Olimpíadas, que não deveríamos nos preocupar com aquilo, como que nós, católicos, não deveríamos nos preocupar com uma grande heresia dessa, onde se denegre a imagem do nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vai incluído os 12 mandamentos. Eu até digo os 3 primeiros mandamentos. O primeiro que vai dizer amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo,
não falar o nome de Deus em vão. E ali estava se falando o nome de Deus em vão, brincando com nosso Senhor e Deus e Salvador, rebaixando a imagem de Deus a um travesti e aos apóstolos também. Isso é um pecado gravíssimo. E o terceiro mandamento que está relacionado justamente ao culto que nós precisamos prestar a Deus, e aí entra guardar os domingos e dias santos. E ali estava denegrindo a imagem, como eu falei, da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia e do sacramento do sacerdócio. E aí nós vamos vendo, não só essa, lembram-se também do carnaval, onde colocaram o demônio puxando Jesus Cristo, mostrando que Satanás é mais forte do que nosso Senhor. E o pior é que isso vai entrando no imaginário dos católicos, dos ateus e tudo mais, e vai causando uma grande confusão, principalmente naqueles que são mais simples. Estão entendendo? E Natanael, ou São Bartolomeu, que é o mesmo, professou a fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E por causa disso, Jesus já profetizou na vida dele, dizendo, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus já estava proclamando ali a salvação. Ele, depois dessa profissão de fé, porque quem professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, se salvará. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. E por causa desta profissão de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já disse antes, São Bartolomeu teve que derramar o sangue como os outros apóstolos derramaram, com exceção de São João, mas que ele viveu momentos de sofrimentos grandes. Ele foi colocado num tanque de óleo quente, mas ele não morreu, por graça de Deus. Aconteceu um milagre e ele morreu na velhice, mas não foi fácil também. Mas os outros apóstolos todos foram martirizados. Os tempos que nós vivemos, meus irmãos, são tempos difíceis. Tudo está caminhando justamente para que haja a perseguição à igreja a nível universal, ou seja, em todos os lugares do mundo onde houver católicos, eles serão perseguidos até a morte. E aqueles que perseverarem dizendo eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Santíssima Trindade, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que são três pessoas distintas, mas é um Deus único e Salvador. Eu creio que tudo foi criado por Deus. Eu creio na Santa Missa, eu creio. Serão perseguidos aqueles que professarem isso, e se permanecerem professando isso, serão mortos. Você está compreendendo? Então, todas essas coisas que nós vamos vendo, ali como nas Olimpíadas, como no Carnaval, essa situação dos templos satânicos que estão aí sendo construídos e pessoas professando
e crendo em Satanás e não crendo em nosso Senhor. Todas essas coisas relacionadas a sacrilégios, profanação das igrejas católicas, as profanações aos sacrários, se abrem os sacrários e tiram a Eucaristia e jogam no chão, como teve aqui na América Latina, não me recordo o nome aí da cidade, que entraram na igreja, abriram o sacrário e com as hóstias consagradas escreveram no chão, se eu não me recordo bem, a palavra viva Satanás, uma coisa assim. Tudo isso, meus irmãos, são formas de denegrir a imagem do Deus único e verdadeiro para gerar uma confusão muito grande no coração das pessoas e as pessoas venham a achar que Jesus não é o Senhor coisa nenhuma, que esse negócio do mistério da Santíssima Trindade não é coisa nenhuma, que a Igreja Católica ela é opressora, é mentirosa, para que os católicos cheguem ao ponto de não professar a fé mais no Deus único e verdadeiro. Mas nós vamos perseverar, vamos professar a nossa fé sim no dia a dia, ainda que isso gere perseguição a nós, nós vamos professar porque esta é a grande verdade. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e Redentor. Nós cremos que Ele veio do céu, porque Ele é Deus. Ele sempre existiu. Nós cremos que Ele nasceu, sim, da Virgem Maria. Por isso, Ele se encarnou no seio da Virgem Maria e Ele tem duas naturezas, a divina e a humana. Nós cremos que Ele nasceu na cidade de Belém, como foi profetizado, e que Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. E que Ele padeceu, sim, sobre Pôncio Pilatos. Que Ele morreu, como Ele havia dito, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, mas ao terceiro dia Ele ressuscitará. E realmente isso aconteceu. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ainda continuou ali 40 dias com os apóstolos. Ele disse que iria enviar o Espírito Santo, e isso aconteceu no dia de Pentecostes. E nós cremos que depois Ele subiu ao céu. Ele ascendeu, a ascensão de Jesus aos céus, e que Ele está agora sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele retornará um dia para buscar aqueles que são fiéis. Nós cremos nisso. Nós cremos que um dia nós iremos ressuscitar, como os apóstolos, após a sua morte, ressuscitaram e estão agora diante da glória de Deus. Nós cremos em tudo isso. E não vamos nos deixar contaminar por essas heresias que, infelizmente, meus irmãos, estão entrando até dentro da igreja. Por isso a necessidade de termos o catecismo da Igreja Católica em nossas mãos, as Sagradas Escrituras e a nossa fidelidade ao magistério da igreja. É nisso que nós cremos. Nós cremos nas verdades da Igreja Católica e cremos que a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica, que ela se deu justamente no momento em que Jesus
morreu na cruz e aquele oficial romano, quando introduziu a lança, dali saiu sangue e água. A água simbolizando o batismo e o sangue, a Eucaristia, que é a Eucaristia, o sacrifício da Santa Missa. Essa é a nossa fé. Que São Bartolomeu nos ajude nesses tempos difíceis, para que nós professemos sempre a nossa fé e sejamos perseverantes na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e que creamos na Santíssima Trindade, e creamos que a única forma de nós chegarmos ao céu é professando a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.